Boa noite, pessoal, tudo bom? Pessoal, acho que esse é o vídeo mais esperado aí, né? Como resolver o problema que deu em algumas estações dessa. Alguns inscritos no canal relataram problemas nessa estação com relação ao ferro de solda. O ferro de solda não estar aquecendo o suficiente, né? E, curiosamente, todos foram na versão 220, né? E nós conseguimos aí bater cabeça, né, e descobrir o que está acontecendo. Tá? Primeiramente, pessoal, você que está assistindo esse vídeo no intuito de resolver esse problema, eu vou pedir uma gentileza. Tá? Não, não salte o vídeo, não vá para o final, por quê? Eu preciso resumir aqui e explicar com detalhes para vocês tudo o que aconteceu nesses 2 dias, tá? Que eu e o Magnus ficamos batendo cabeça em cima dessa estação de solda aqui, tá? Se vocês pularem uma parte, pode ser que vocês não resolvam o problema da estação de vocês e aí vocês vão sentir dificuldade. E aí não é culpa nossa, né? Então assista do início ao fim esse vídeo, não perca nenhum detalhe sobre ele. Segundo ponto, para você que está vindo agora e assistindo esse vídeo pela primeira vez, querendo conhecer essa estação, saber se é boa e tudo mais, eu já vou adiantar para vocês. Pessoal, eu continuo gostando dessa estação, tá? A minha veio sem problema. Eu não tive problema com ela e eu utilizo ela no meu dia a dia. Então eu gosto muito e se a minha queimasse, eu compraria outra igual. Então a minha opinião não mudou. Tá? Infelizmente, alguns colegas tiveram problemas com essa estação de solda, mas depois desse vídeo vai ficar claro o que está acontecendo e vocês vão conseguir utilizar essa estação para o trabalho de vocês. Tá? E vocês vão principalmente entender o que está acontecendo com essa estação. E aí sim, entendendo, vocês conseguem dar a volta por cima dela, tá bom? Graças a Deus foram poucos, tá? Foram só até agora 5 pessoas que reclamaram de defeitos nessa estação, né? E aí fiz um vídeo também mostrando como acionar a garantia. Vou deixar aqui do lado o vídeo para vocês verem, tá? Então quem tiver com outros problemas, enfim, eu fiz o possível aqui para tentar ajudar o povo aí, tá, pessoal? Inclusive o Magno também se dedicou esses 2 dias aí com a gente e, meu, fundamental o trabalho dele aí, porque ele deu um tino, deu um estalo, ele foi olhar uma outra estação dessa que tinha regulagem aqui, não estação, mas era um ferro de solda, que tinha regulagem, e através disso ele conseguiu descobrir que essa estação também tem uma regulagem oculta. É isso mesmo, pessoal, fica escondida. E não vem no manual. Aliás, nem vem manual, né? Então, pelo fato de não ter manual e não ter a informação de como mexer, a gente fica um pouco vendido e um pouco perdido nessa situação. Então, tem jeito, tá, pessoal? Tem jeito. Tem como passar a ser utilizável essa estação, tá bom? Então, eu vou explicar o que aconteceu, eu vou explicar aqui a conclusão que nós chegamos para vocês entenderem, tá? Primeiro, eu vou dar meu agradecimento aqui ao Magno, tá? Magno foi a chave da resolução desse problema aí, porque se não fosse por ele, acho que eu ia estar patinando até hoje, tá? Então, Magno, meu muito obrigado aqui, e acho que agradeço em nome de todo mundo, né? E quem aí, pessoal, tiver precisando de alguém na área de eletrônica, um cara safo aí, um cara que vai resolver teu problema, é ele, tá? Então, se você tiver alguma loja aí, algum problema, estiver morando aí pela região da Paraíba, pela região do estado, tá com problema em informática, tá com problema em alguma coisa em eletrônica, pode entrar em contato com esse cara aí, tá? Então eu vou deixar aqui o telefone dele, tá? Para vocês anotarem. Se tiver algum problema, pode ligar. Não só nessa estação, né? Como qualquer outro problema. Se você tem a estação e não quer mexer, quer passar para alguém resolver, mora aí na região dele, pode ir, tá, ao encontro desse cara aí que ele vai resolver teu problema e ele já tá com tudo na mão lá para a gente resolver isso daí, tá? Se você mora um pouco mais longe e quer tentar resolver, vamos seguir esse esquema. Pessoal, eu não tenho como iniciar esse vídeo sem explicar para vocês outras coisas básicas que vocês podem estar utilizando de maneira errada e aí também não tem muito o que ser feito, né? Principalmente com relação ao insumo desse aparelho. Exatamente. Pessoal, existem tipos de solda.
Tá? Eu posso estar chovendo no molhado para muita gente aqui, mas existem tipos de solda, cada solda é para uma determinada utilização. Tá? Então nós temos no mercado hoje, nós temos basicamente 4 tipos de solda. Tá? Sendo 3 diferenças de estanho e chumbo, uma outra que não tem chumbo, que é a lead free, mas isso aí não interessa para a gente nesse aspecto aqui. Vamos falar dos 3 aspectos que é relacionado ao percentual de estanho e chumbo dessa solda aí, tá? Então eu vou deixar uma lista aqui para vocês verem, eu vou destacar em vermelho o que realmente vocês têm que prestar atenção, qual é a solda indicada para a eletrônica, tá? A primeira solda, que é 40% de estanho e 60% chumbo, essa solda, pessoal, é para solda pesada, para cano, chassi, solda que você tem que usar maçarico, não é o nosso caso. O ponto de fusão dele é 240 graus, tá? Então não seria essa solda mais indicada para essa estação, tá bom? O segundo tipo de solda, não só a estação, mas a eletrônica em si. O segundo tipo de solda, ela seria 50% de estanho e 50% chumbo, tá? Essa tem um ponto de fusão 212 graus. Tá? É mais indicado para fio, cabo elétrico, quem vai fazer instalação elétrica, é mais indicado para isso. Tem que usar uma machadinha para fazer a solda, etc. O outro ponto a outra solda que é a mais indicada em eletrônica e é a que eu mais recomendo é a 60% estanho e 40% chumbo, tá? Essa é para eletrônica mesmo. O ponto de fusão dela é 189 graus, tá? Então essa é a mais indicada para vocês utilizarem em aparelhos, tá? Em eletrônica no geral. E uma outra que é 63% estanho e 37% chumbo, essa tem o ponto de fusão mais baixo de todos. Tá? Ela funde 183 graus. Tá? Muita gente utiliza essa solda para fazer BGA, né? Porque ela é mais fácil. Olha, pessoal, vai muito de vocês. Tá? Eu recomendo a de 60% e 40%. Tá? 60% estanho, 40% chumbo. Mas a outra também não seria contraindicada, mas eu pessoalmente recomendo a outra. Porque a outra, por ter um ponto de fusão um pouco mais baixo, há um risco de botar, por exemplo, num transistor de potência, em algum componente que aqueça muito e você ter o derretimento dela, tá? Então, fiquem entre essas duas últimas, tá? Que vocês não vão ter dor de cabeça. E aí vocês saibam quais vocês vão utilizar. O Magno fez um vídeo pra gente aí mostrando a diferença dessas soldas nessa estação. Tá? Então, depois que nós conseguimos consertar a estação dele, a dele agora está funcionando, está operacional, ele vai mostrar para a gente agora, no vídeo que eu vou mostrar, a utilização dessa solda errada, que seria para a solda de cano, comparado com uma solda realmente para eletrônica. Então vejam a diferença desses dois vídeos agora. Tá? Vou pausar o vídeo agora, assistam aí e tirem suas conclusões. Viram só, pessoal? Então veja que há uma diferença bem grande aí, tá? O ferro de solda não consegue derreter o estanho e o outro derrete com facilidade. Essa que derrete com facilidade é a indicada para solda, tá? Que vai ser essas duas últimas que eu indiquei para vocês, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que pode estar utilizando solda errada e a estação não vai estar derretendo. Tá bom? Agora nós vamos passar o quê? Para resolver o problema da estação. Olha só, pessoal. Como eu disse, o mérito é todo do Magno. O Magno pegou um ferro desse, de regulagem aqui, e descobriu que ele tinha uma regulagem que podia ser feita através dos botões, justamente para você calibrar de acordo com o tipo da resistência que você está usando, né? E essa estação também tem, mas não vem no manual, está oculta. E você não encontra essa informação na internet. E ele chutou, ele deu um chute, entendeu? Que foi fantástico. Ele falou, se funciona aqui, vou tentar aqui. E deu certo.
E aí nós descobrimos que tem uma regulagem aqui. E aí eu passei hoje o dia inteiro com ele fazendo diversos testes, inclusive com o trimpote que tem aqui dentro. Tem um trimpote aqui que fica entre os dois displays. Nós testamos com ele também. O trimpote não teve influência. Então nós chegamos à conclusão que não seria alguma coisa no trimpote. Então a regulagem que vocês vão fazer vai ser basicamente aqui, tá? No display aqui do ferro de temperatura, do ferro de solda. Tá? Então eu vou ensinar para vocês como fazer. Antes de eu começar isso, eu preciso explicar outra coisa. Tá? Por que isso acontece? Olha só, pessoal, eu percebi que há uma diferença de fabricação dessas resistências. Então tem resistência que está vindo com uma resistência em ohms maior, outras menores. Então essa diferença, essa despadronização dessas resistências está sendo o problema dessas estações. É o que está aparecendo para mim, né? E aí você tem o quê? Você tem que realmente regular a temperatura dele de acordo com o ferro de solda. Como que vocês vão fazer isso? Tem duas maneiras. Vocês podem usar um termômetro, colocar aqui na ponta, que aguente, né, a temperatura de solda aqui, e aí vocês vão calibrar de acordo com o visor. Ou vocês podem fazer de forma empírica, manual, tá? Ou seja, de forma tentativa e erro, tá? E aí vocês vão chegando ao parâmetro correto. No caso da do Magnum, que é 220, nós conseguimos chegar a um parâmetro próximo do real, mas ainda havia uma diferença de 100 graus. Tá? Isso que aconteceu na estação dele pode não acontecer na de vocês. Como eu disse, há uma diferença de resistência, e essa diferença de resistência está fazendo com que a gente não tenha a leitura correta aqui. Tá? Então, se a sua resistência for no padrão correto, pode ser que você chegue ao próximo do real, né? Mas se não chegar próximo do real, pessoal, é só usar um pouco a adaptação, né? Se você sabe que, por exemplo, no caso do nosso amigo Magno, 400 graus é equivalente a 300 graus, então é só vocês colocarem 100 graus a mais. Tá? No caso da estação dele, nós conseguimos transformar ela em algo utilizável. Ele estava utilizando em 500 graus e o ferro não derretia. Muita gente está com esse problema aí. Bota em 500 graus e o ferro não derretia o estanho. Tá bom? Se o seu problema não é aquele percentual de estanho que eu indiquei para vocês, então é a hora de você resolver essa estação através da configuração. Tá bom? Então, no caso dele, chegamos a aumentar, o ferro dele teve um ganho, tá? Teve um ganho considerável aí, mas não chegou ainda ao ponto de ser exatamente igual a minha, por exemplo. A minha, ela começa a derreter o estanho a 300 graus, a minha é 110 volts, tá? A dele não, a dele começa a derreter o estanho em 400 graus, depois de ter resolvido o problema. Então, ele botou a 300, eu boto a minha em 350, ele vai botar a dele em 450, e dá para utilizar. Tá bom? No caso dele, pode ser que a de vocês não tenha esse problema. Talvez vocês regulem a de vocês e vai ter o ferro esquentando como adequado. Pessoal, agora vamos lá, vamos começar a configurar isso daqui. Eu preciso que vocês entendam dois parâmetros. Tá? Eu estou resumindo aqui 2 dias de trabalho, tá bom? Para vocês entenderem. Vocês entendendo esses dois parâmetros, vocês vão conseguir regular a estação de vocês. Tá? Primeiro parâmetro, tá? Você tem uma regulagem fina que vai de menos 99 a mais 99. Então eu fiz aqui um papel, um rascunho aqui do que nós batemos cabeça, né? E eu vou passar isso para vocês. Esse é o primeiro parâmetro de configuração. O segundo parâmetro de configuração vocês têm uma tabela ali. Então você tem um valor de 126, 136, 146 e 156, de 10 em 10. Esses 4 parâmetros, essa tabelinha de 4 valores, você vai utilizar ela, que ele é como se fosse pelo que eu percebi, como se fosse uma temperatura
inicial de trabalho, é algo mais ou menos assim. E a partir dali você tem um ajuste fino que vai de menos 99 a mais 99. Então existe a combinação desses dois, tá bom? No caso do nosso amigo Magnum, a dele eu tive que botar todos os parâmetros no máximo. Então ele ficou em 156 como parâmetro esse primeiro parâmetro da tabela, e o ajuste fino também ficou em mais 99. Mesmo assim, no caso dele, ainda houve uma diferença de 100 graus. Tá? Por que eu falei que erro de projeto, pessoal? Esse leque poderia ser maior. Não vai de 126 a 156? Bom, de 126 até 196. Então, a falta desses outros leques, esses outros parâmetros de tabela, é um erro de projeto. Então, eu estou com uma resistência aqui muito diferente e ainda está dando uma diferença de 100 graus. Tá? Isso na versão 220, tá, pessoal? Você, colega que está em 110, pode ser que o teu problema seja resolvido e fique exatamente igual, tá? Vamos lá. Como nós vamos mexer na configuração, pessoal? Agora, propriamente dito, existem duas maneiras. Primeiro, você vai ligar a sua estação de solda. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde é o parâmetro fino, tá? Você vai apertar os dois botões, ó, e ele vai para o parâmetro fino. No meu caso, está em 0, porque a minha estação está bem calibrada. Como ela é em 110 volts, ela está bem calibrada, eu não preciso mexer nisso. Mas se eu apertar aqui, ó, aí ele vai até mais 99 ou... Vou descer aqui para vocês verem, menos 99. Então isso daqui, pessoal, vou voltar ao 0, porque eu não preciso mexer na minha, tá? Então isso daqui é um ajuste fino, tá? Por esse ajuste, você vai calibrar aquela diferençazinha mínima de temperatura que existe. Mas ela é um range que aumenta em quase 100 graus. Já ajuda muito, tá? Segundo parâmetro de configuração, é um pouquinho mais complicado, tá? Mas não é difícil. Vocês vão segurar os dois botões. No meu caso, eu ponho um dedo aqui, com esse dedo aqui, eu ligo a estação. Vocês vão segurar os dois botões e aí ligar. E aí você tem o primeiro, que você muda de Celsius para Fahrenheit, através do botão menos, tá? Você vai deixar em Celsius, não interessa Fahrenheit, tá? E espera ele mudar, perfeito. O segundo parâmetro de configuração, vocês vão apertar os dois, ligar e apertar este botão de mais aqui. E aí, ó, eu vou continuar apertando só para ele não sair da tela, tá? E aí eu tenho aqui, ó, a variação que vai de 126, 136, 146, 156 e volta ao 126. O meu de fábrica estava em 136, tá, pessoal? Então eu deixo o meu em 136. O que nós fizemos no caso do Magnum? Nós botamos em 156 e aumentamos o primeiro parâmetro para mais 99. E aí fizemos vários testes exaustivos. Chegamos à conclusão que a dele, ainda assim, há uma diferença de 100 graus com a minha, tá? Só que como ela vai até 500 graus, dá para utilizar perfeitamente. É só ele saber que o que é 350 para mim, para ele é 450. Tá? E ele conseguiu, fizemos soldas, diversas soldas lá, ele testou, ele agora voltou a utilizar a estação dele. Ah, ficou 100%? Não, eu daria uns 90% ali, né? Tipo, em vez de dar 5 estrelas, eu daria 4 estrelas no conserto dele. Mas resolveu o problema, pessoal. A estação está utilizável. Você, colega, que está com esse problema, pode seguir esse tutorial, siga esse vídeo. Elimine todas as possibilidades diversas aí, como estanho errado, solda errada, e faça essa configuração na sua estação de solda. Tá? Não adianta mexer no trimpote. Fizemos vários testes com trimpote. Trimpote não interfere em nada. Tá? O que vai interferir são esses parâmetros de configuração da sua estação. Se você tem um aparelho adequado, então você tem um medidor de temperatura, não pense duas vezes, bote o medidor de temperatura aqui e vá calibrando até você chegar à temperatura real realmente dali, ou pelo menos aproximada. Tá? No caso do nosso amigo Magno aí, ele está com a estação agora funcional e já está trabalhando com ela. Tá bom, pessoal? Então, ó, esse vídeo aí fica para vocês, tá, pessoal?
Mais uma vez agradeço ao Magno aí, ele foi a chave para a solução desse problema. Se você está com um problema na estação aí, mora perto da Paraíba, leva para o nosso colega aí que ele vai resolver o problema para você, tá? E se tiver qualquer outro problema também, pode procurar ele, que ele é um cara bem safo aí, cara, um cara bem esperto na área, ele vai resolver o seu problema, tá bom? Pessoal, espero que gostem aí, tá? O vídeo de hoje é esse, um abraço e até a próxima.